O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, teve queda de 0,14% para o mês de agosto, foi o que informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Assunto para o Alan Gani, que está de volta aqui. Ô Gani, o mercado esperava um recuo, uma queda um pouco maior, por quê? É verdade, 0,23%, o mercado esperava, né, a projeção, o consenso de mercado, e a queda foi menor, foi de 0,14%. Apesar da deflação, não foi um bom resultado, porque essa deflação ela foi muito decorrente da queda da energia elétrica por conta do bônus de Itaipu. Então, foi um fator extraordinário. Também houve queda de alguns alimentos, por exemplo, como a manga, talvez por conta que não foi exportado para os Estados Unidos, e aí sobrou mais aqui no mercado interno. Mas quando a gente pega o índice e recalcula, por exemplo, só a inflação de serviços, aí foi 0,55%. O índice de difusão, que mede a porcentagem de itens com variação positiva, o quanto está espalhada essa inflação, também subiu para 57%. E, por fim, se a gente medir apenas a inflação dos produtos industrializados, que são muito sensíveis à taxa de juros, essa inflação foi de 0,49%. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado essa deflação que ocorreu no mês de agosto, porque ela está mascarada por conta do bônus de Itaipu. Agora, o Gani, passou ali umas imagens, para quem nos acompanha com imagens, de uma feira, produtos bonitos, uma uvinha, uma maçã e por aí vai. Essas reduções, será que atingem quem vai no mercado, quem vai na feira buscar esses produtos, que é meio que um termômetro para a população identificar, esse governo está com uma inflação baixa ou uma inflação alta? Isso chega ou não? Esse é um bom ponto, porque muitas vezes as pessoas falam assim, esse índice de inflação eu não confio, não mede a inflação, porque eu vou lá no supermercado, está tudo subindo, está falando que está tendo queda lá da manga, eu fui comprar a manga e a manga está mais cara. Tem uma questão metodológica, né? Não é nenhum problema aí por conta do IBGE. Significa que eles têm ali uma amostra e não necessariamente aquela amostra representa a sua inflação. Até porque a sua inflação pode ser maior do que a do índice, porque no teu orçamento você consome muito mais carne do que o índice coloca ali, o peso da carne no índice, sei lá, algo em torno de 1%, mas você consome muito mais no seu orçamento. Então, para você, a inflação acaba sendo maior. Então, por conta dessas questões metodológicas, não necessariamente a inflação do índice representa a sua inflação. E aí a gente tem essa sensação que a nossa inflação sempre é superior, infelizmente, à inflação do índice. Tá falado, Gani, até já. É isso aí. Vamos chamar aqui os nossos comentaristas, José Maria Trindade, também o Cristiano Vilela. E como o Nonato falava, às vezes são reduções de preços, né, Vilela, pontuais, né? E eu queria entender se você avalia que o governo deve usar essa deflação ali como um trunfo político ou ainda é um cenário que exige muita cautela. Olha, Soraya, o governo ele usa o discurso de uma melhora nos preços dos alimentos, mesmo quando esse discurso é divorciado da realidade concreta. Já nos últimos meses, a gente já tem percebido nas falas do governo, no sentido de demonstrar, olha, mas os preços já estão caindo, já estão caindo, já estão caindo. E o cidadão, de uma forma geral, não tem percebido a percepção que se tem por parte do cidadão no dia a dia, no supermercado, na feira livre, é a de que os preços ainda estão bastante altos. O grande desafio do governo é, de fato, levar essa redução, fazer com que essa redução ela se apresente, especialmente naqueles itens de primeira necessidade, naqueles itens que são de consumo maciço da sociedade e que poderão levar a essa interpretação, a essa avaliação de que os preços estão caindo. Enquanto esse recuo nos preços ficar concentrado em poucos setores, em alguns setores pontuais da economia, essa percepção não vai alcançar toda a sociedade. E não alcançando toda a sociedade, o governo se vê fragilizado no seu intento de fazer com que a popularidade do presidente Lula ela seja alavancada ainda mais. Nós tivemos agora, nos últimos dias, um incremento na popularidade do presidente, mas muito mais por conta da questão do tarifaço, do conflito com os Estados Unidos. Se o presidente Lula, se o governo quiser efetivamente
ter competitividade, ampliar os seus índices de aprovação, realmente terá que apresentar melhores preços nos produtos de primeira necessidade para a população. Zé Maria, é claro que a gente já não tem uma inflação como tivemos lá nos anos 80 e por aí vai, né? Mas, de qualquer modo, impressionante como a gente tem sempre a inflação no nosso radar como uma preocupação para os governos, seja ele qual for, né? E tem que ter mesmo. A inflação é danosa, é cruel, pega os mais pobres, né, e desorganiza a economia. Até para a corrupção, a inflação é boa, porque mascara ali o preço das coisas, né? Olha só, nós estamos vivendo um momento que o carro mais barato no Brasil, na tabela, é R$80 mil. Na tabela, ninguém consegue comprar um carro, zero, né, evidentemente, por menos de R$100 mil. Para se ter uma ideia, não é só a alimentação, mas é a alimentação também. Quando o índice de inflação cai, os preços não retornam, significa que eles subirão de uma forma mais lenta. E nesta corrida, os salários, os ganhos, né, que hoje existe muito funcionário terceirizado e tal, eles não acompanham a inflação. Então, por menor que seja a inflação, os salários estão estagnados. E o Brasil vive um complexo sistema de mercado de trabalho. Existem vagas abertas que não são preenchidas porque o salário não dá para a pessoa sobreviver. Aí fica muito difícil e desorganiza a economia e provoca esse sentimento. Esse sentimento de economia de que a coisa não está boa é forte demais. É muito parecido com o que acontece no caso da segurança pública. O índice de violência em alguns estados é baixo, mas as pessoas têm medo de sair à rua, porque sabem que o parente foi assaltado ou que já sofreu o assalto. Então é esse sentimento da economia que prevalece. O popular, o cidadão, não sabe ler esses índices porque eles são complexos demais. O que vale mesmo é esse sentimento de economia e de poder econômico de cada um.